Oi, gente! Hoje estamos recebendo a Ana Lu Penteado, que é psicóloga, para falar sobre um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre o aumento dos casos de violência contra as mulheres nos relacionamentos. Ana Lu, primeiramente, muito obrigada por ter recebido o nosso convite, por ter aceito o nosso convite e de estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Ana. Eu que agradeço esse convite, né, que eu aceitei assim de primeira. Sim. É um prazer e uma honra participar desse projeto tão lindo, né, com um propósito tão bonito de ajudar mulheres, de incentivar, motivar e também orientar muitas delas que nem percebem que estão passando por esse tipo de situação que é o abuso, né? Isso, exatamente. E é um assunto muito complexo, né? Um assunto que aborda vários temas. Hoje em dia. Com certeza, é bem complexo, já acontece, né, há muito tempo, mas estamos vendo os casos cada vez mais aumentando, as mulheres não percebendo muitas vezes que estão vivenciando, né, desde casos leves de dia a dia, de rotina, até casos mais graves, onde realmente acaba acontecendo a violência física, né? Então é muito importante, sim, falar e orientar sobre isso. Perfeito. Ana Lu, difícil a pessoa que está no relacionamento ver que está no relacionamento abusivo. Normalmente quem vê é de fora. Exatamente. Né? E quais são as características da pessoa, assim, para a pessoa ficar em alerta? Tá. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os sinais de que você tá, né, num relacionamento abusivo, desde os mais leves, tá? Então, se você tá num relacionamento com aquela pessoa... Quando você tá com alguém num relacionamento, o ideal, o saudável, né, é você gostar de estar na companhia daquela pessoa, ter momentos prazerosos, ter vontade de estar com aquela pessoa, né? Então, o indício de relacionamento abusivo, né, é aquele que você não tem mais vontade de voltar para casa, não tem mais vontade de estar com aquela pessoa, tá sempre fugindo, estar com ela é mais desconfortável, né? É incômodo. Então, é um dos primeiros sinais que você percebe, peraí, tem algo, né? Não tô conseguindo ser eu, não tá tão natural, não tá mais... não tô conseguindo dar o meu melhor, né? Eu estou... ficando prejudicada nesse relacionamento, né? Então, esse seria aí o primeiro indício, né? O segundo é quando você percebe que tá tendo muito ciúme, né? O ciúme, até certo ponto num relacionamento, é algo natural, né? Quando você gosta de outra pessoa, você tem certo ciúme, tem um nível de ciúme saudável, né? Mas quando é aquele ciúme que a pessoa controla as roupas que você usa, o que você fala... quais são suas amizades, você pode ou não pode estar com algumas pessoas, ou muitas vezes até com a sua família, né? Então, esse é um ciúme excessivo. Quando também tem controle das redes sociais, quando a pessoa começa a te cobrar onde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo, por que não me responde logo no WhatsApp, né? Isso é um problema também que eu vejo esse aumento nos dias de hoje por conta de... Antigamente não tinha tanto as redes sociais como tem hoje, né? Então ficou muito fácil a pessoa responder o que tá fazendo naquele minuto. E aí entra que é muito mais fácil, né? Dar poder para esse abusador, né? Controlar, né? Por visualização, por horário de visualização. Por que você estava fazendo online de tal horário, de madrugada? E aí, isso também dá para perceber aí que a pessoa tem uma tendência mais patológica de ciúme, né? Então, ciúme seria aí um segundo ponto, né? Quando você percebe que você está se afastando da sua rede de apoio, né? Sua rede de apoio seriam as pessoas ao seu redor, as pessoas que você gosta, as pessoas que fazem você se sentir bem, atividades que você gosta de fazer e começa a deixar de fazer por conta de coisas que a outra pessoa gosta de fazer ou não respeita, né? Literalmente para a vida, quase, né? Porque aí para de fazer tudo. Com certeza, porque quando você vai percebendo no dia a dia, você deixou de fazer uma coisa, deixou de fazer outra, deixou outra para evitar um conflito, para evitar uma briga, para evitar de ter que dar uma explicação, e aí você vai se deixando de lado, né? Quantas mulheres, quantas pessoas eu não vejo falando, eu termino um relacionamento, né? Eu não me reconheço mais.
Por que não se reconhece mais? Porque a pessoa que você era, que você criou, né, durante uma vida inteira, ela realmente já não existe mais. Você foi deixando quem é você, a sua essência, né? Sim. Isso é perigoso, né? Com certeza. Isso é muito perigoso, porque chega um momento que você não sabe mais quem você é e precisa se reconstruir. E aí é um caminho bem, bem doloroso, né? Sim. Claro que eu falo que vale muito a pena e que é super possível. Então, né, se você tá passando por um momento desse, saiba que é possível, sim, né? Mesmo que seja um processo que não é do dia pra noite, é super possível, sim, né? Se reconstruir e reconquistar essa rede de apoio e as coisas que você gosta de fazer, né? Mas esse tá aí num dos mais simples, né? Sim, sim. Entra também a pessoa que não respeita a sua opinião, não respeita as suas vontades, seus gostos, né? Eu já vi casos, né, que a outra pessoa sempre culpava. Então, tipo assim, coisas assim, inúteis. Inúteis, falou assim, não, porque a culpa é sua. Sim. Você que causa isso, você que... Isso. Perfeito. Às vezes você olha e você fala assim, não, nossa, realmente eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Mas não, isso é extremamente abusivo. Exatamente. Né? Porque a pessoa... ela tenta colocar você num lugar que não é seu. Que não é seu, em alguém que não é você, né? Isso é um dos pontos que, inclusive, eu ia citar também, mas que bom que você adiantou, porque é exatamente isso. O abusador, ele tem esse poder de manipulação, né? A palavra é manipulação. Perfeito, é a palavra correta, assim, dessas... Isso. Ela te manipula a ponto que, né, se você tá em um relacionamento onde você sempre é taxada de louca, né, que o abusador fala que você é louca, que você tá errada, ou que ele agiu grosseiramente, ou violentou, ou qualquer coisa do tipo, porque você fez tal coisa, porque você causou aquela situação, porque você está errada, ponto de alerta, né? Porque, na verdade, não é assim. Nós sabemos que quando tem uma discussão, né, um conflito em relacionamentos são naturais, mas os dois lados têm culpa. Nunca existe um culpado só. Então, se você está sendo taxada de culpada, entenda que tem algo errado, né? A ponto de, como você citou, a pessoa achar que realmente ela é culpada e começar a achar que ela tá louca mesmo, que ela errou mesmo, que ela precisa tomar cuidado com as próximas atitudes, com os próximos comportamentos, começa a questionar a própria sanidade mental, né? E aí que ela vai perdendo a autoestima, vai se perdendo também, mas é onde a autoestima realmente é quebrada e fica mais frágil, né? Então, realmente esse é um outro ponto onde o abusador atua aí, né? E a pessoa, que nem o abusador ou a abusadora, que também tem esses casos. Não, com certeza. De mulheres também. Estou citando aqui para mulher por ser um podcast para mulheres, mas com certeza mas acontece. Também tem as mulheres também que são abusadoras. Exatamente. Nesses casos, eles sabem que eles são? Ou é extremamente... Ana, involuntário. Importante você ter falado sobre isso, viu? Porque muitas vezes eles não sabem. Então, existem os dois casos. Tem quem faz sim, de forma consciente, né? Então, faz porque quer, faz porque quer machucar outra pessoa. Mas a maioria dos casos é de forma inconsciente. Então, é uma pessoa que ela já não tem uma boa estrutura, né, psicológica, ou que já sofreu algum abuso anteriormente num outro relacionamento, ou então, nem só num relacionamento, né, pode ser na vivência familiar, na infância, conviveu com pais que passaram por isso e cresceu achando que era natural ser assim, ou estava do outro lado da situação, onde foi abusado e aquela pessoa que fala, ó, eu nunca mais vou passar por isso. E de repente ela vira o oposto, ela que começa a fazer, que começa a querer mandar, que começa a querer manipular, para não ser mais a vítima, né? Então, mas de forma inconsciente mesmo, ela faz, ela repete, né? E não percebe que tá tendo aquele mesmo comportamento por conta de feridas, traumas, situações que precisavam ter sido trabalhadas, né? Então, muitas vezes, sim, é de forma inconsciente. É importante, sim, falar sobre isso,
até para às vezes você que está fazendo perceba, será que eu estou sendo, né, um abusador sem perceber? Exatamente. Será que não dá para eu relevar algumas coisas, conversar, alinhar? Sim. Aí nós entramos que isso seria um relacionamento saudável, né? Sim. Onde tem discussões, tem ciúmes, tem tudo isso, mas a pessoa quer consertar, quer melhorar, quer se desenvolver juntas, né? Sim. Então, sim, pode ser sim de forma inconsciente. Sim. Pode ser também alguém que tem um transtorno. Então, pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, ou até um transtorno bipolar, onde a pessoa muda, né, com o tempo. Pode ser que o comportamento de uma pessoa com transtorno bipolar, por exemplo, ou de esquizofrenia, pode ser mais manipuladora por perfil dela. Não que ela queira fazer isso no relacionamento com a vítima, mas ela é assim com todo mundo que rodeia. Então, não só com a namorada, com a esposa, enfim, mas com todo mundo que tá ao redor, né? Porque esse é o perfil da pessoa. Então, são vários os casos, sim, que a gente pode enquadrar, mas normalmente é de forma inconsciente, sim. A pessoa não percebe o mal que ela tá causando. Sim. E você percebe que os jovens de hoje vai ser um pouco mais difícil por conta né, disso tudo que vem passando. Porque assim, ó, um dos fatores vem dos pais. Sim. Vamos supor, vem dos pais. Aí os casamentos hoje em dia já estão mais complicados. Sim. Aí isso torna filhos também que já vêm com aqueles traumas. Então aí futuramente crescem e também aí se casam, têm família. Então você percebe que daqui pra frente vai ser um pouco mais complicado. Sim, é um ciclo. Já vejo isso acontecendo, já nos relacionamentos, começando hoje em dia mesmo, assim, de adolescente, que eu atendo bastante, né? Sim. Mas é realmente essa queixa, não aceitam não as quer manipular, quer mentir, quer comandar as redes sociais, curtidas no Instagram, quem viu, quem não viu, saiu totalmente fora de controle, que eram coisas que antigamente talvez a gente não via muito, né? Mas hoje você vê, assim, adolescentes muito novos já com esse comportamento. E se eles não aprendem hoje, né, que isso é nocivo, que não tá saudável e que isso precisa ser trabalhado neles mesmos, e isso vai sim se estender aí num relacionamento, num casamento, e aí passa a ser mais agressivo. Vai passando, sim, porque a pessoa acredita que ela tá certa, né? Sim. Então, assim, já que eu vivi isso e foi normal, eu posso fazer isso, que a pessoa não vai ter problemas com isso, já que eu não tive, sem perceber que ela teve, sim, problemas com isso, né? E nesse meio de jovens, né? Até mesmo falo em questão de jovens, assim, da minha idade, da nossa idade. Sim. Que ainda não são casados. Eu tenho várias pessoas, assim, conhecidos que têm 30 e poucos anos, que não são casados ainda. Certo. E a queixa maior é o famoso dedo podre. E até uma vez eu conversei com ela e ela me explicou um pouco desse dedo podre. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas precisam saber mais sobre isso. Ana Lu, dedo podre. O que literalmente seria, né? é o dedo podre. Né? Eu falo muito, a gente escuta muito, né? O famoso dedo podre, que é uma expressão, mas na verdade eu costumo falar que dedo podre não existe, né? Sim. O dedo podre não existe. O que existe é uma repetição de ciclos, de eventos que acontecem de forma inconsciente, né? Então, assim, o dedo podre nada mais é do que a escolha que você mesmo fez, né? Sobre algo inconscientemente, provavelmente, né? Mas uma escolha que você fez. Ou você já viveu um relacionamento e aí tá repetindo aquele ciclo, porque se você vive um relacionamento que é tóxico, aí vamos colocar, né? Que não foi saudável, que foi nocivo, e você resolveu terminar, mas você entra num outro relacionamento sem curar aquelas feridas, né? Que esse é o ponto-chave da questão. Sem curar aquelas feridas, você vai repetir. Você vai procurar uma outra pessoa que tenha aqueles traços. Que tenham aqueles comportamentos. E daí muita gente me fala, Malu, mas como pode? Eu tô vivendo exatamente a mesma coisa que eu já vivi. Falo, peraí, você já
trabalhou, você já cuidou do que te aconteceu. Vamos entender o que é que você procura quando você busca um relacionamento, né? Qual que é esse perfil que você fala, assim, sem falar em estética, né? Porque daí tem gente que fala, eu procuro homem que seja alto, forte. Eu falo, não é isso, né? O dedo podre pode estar aí. E a pessoa, assim, ela não quer saber se a pessoa é alto astral, né? É trabalhadora. Não. Ela, eu quero um moreno, bonito, sensual. Isso, um moreno alto, bonito, sensual. Não, ela quer... Isso você percebe até pela resposta da pessoa que me dá, né, esse tipo de resposta. É uma falta muito grande de autoconhecimento, porque você não sabe o que você está buscando num relacionamento. Exatamente. E quem não sabe o que está buscando num relacionamento, vai aceitar qualquer coisa, né? Então, eu não sei, eu vou aceitar isso aqui porque é o mais bonito. Mas olha, e aí, é o mais bonito... E aí vem o dedo podre, né? Vem o dedo podre de que, não, mas ele parecia perfeito. Mas parecia perfeito por quê? Quais são as características dele, né? E aí você vai repetindo, e aí vem aí o tal do dedo podre, que são sim escolhas. Né? Porque assim, eu já tive pessoas que conversei, mulheres, que até falam assim, eu não me vejo estando num relacionamento. Porque as escolhas foram tantas escolhas erradas que hoje eu já não me vejo mais casando. E assim, quando a gente conversa sobre isso, entristece, porque a família em si é fruto do nosso dia a dia, do nosso convívio, para futuramente, né? A gente ter família, tudo independente de família homem e mulher. Qualquer família é família. Mas assim, eu falo mais em questão da pessoa mesmo desacreditar. Sim. Sabe? A pessoa desacredita, fala, eu não me vejo mais nesse relacionamento. Em relacionamento algum, né? Isso. Sabe? Aí ela se fecha, né? Ela se blinda, ela cria. E ela já entra em outro relacionamento pensando que vai dar errado. Pensando que vai dar errado. Aí também é ponto certo de que vai dar errado mesmo, né? Porque se você não curou o que você tinha que ter curado, você não entendeu onde é que você errou, você não aprendeu nada com o antigo relacionamento, vai errar de novo. Né? E daí você se frustra mais uma vez, você fala primeiro, segundo, terceiro, quinta vez que eu tô passando por isso, relacionamento não deve ser pra mim mesmo. Quanto, na verdade, você ainda não aprendeu a lição, eu falo, né? Você ainda não trabalhou isso a ponto de que você continua fazendo escolhas erradas, escolhendo por estereótipo, escolhendo pelo físico da pessoa, né? Pela estética, e não por quem ela é. E aí você vai se decepcionar mesmo, porque a atração, ela vai se acabando com o tempo, vamos colocar num relacionamento, né? É verdade. O que vai ficar é a convivência, o que vai ficar é a rotina, o que é construído dia a dia, e daí quer dizer que se a pessoa for envelhecendo, for mudando toda aquela estética que foi a única coisa que te atraiu, né, de imediato, você não ama mais, né? E aí que entra em outro assunto que né, que... Bom, e na verdade é aí que acaba os relacionamentos. Sim, né? Que aí também já... Sim, porque se você não sabe exatamente o motivo pelo qual você está com aquela pessoa, né? Se você, quando o relacionamento começa a cair ali na rotina, nos conflitos, nos problemas, você não tem um grande motivo para lembrar, mas espera aí, vamos alinhar de novo. O que é que fez eu gostar dessa pessoa, né? Quais são as qualidades dela? O que eu admiro nela? Por que isso se perdeu com o tempo? Sim. Né? Para que volte a ser algo saudável. Se você não sabe tudo isso, coisas que você adquire, né, com autoconhecimento mesmo, realmente o relacionamento acaba, né? Você não tem aquela base fundamentada de, não, vamos voltar por conta disso, porque essa pessoa é isso, ela me ensinou isso. Não, fica só um vazio. Um vazio, exatamente. E assim, o porquê, em questão, voltando um pouco dos relacionamentos abusivos, o porquê do amor cura. Eu falo assim, todos os tipos de amor. Por quê? O amor próprio te faz fazer escolhas melhores. Com certeza. Né? Então, a partir do momento que você se ama, que eu pego muito isso para as mulheres, para as meninas que andam comigo, do amor próprio. Eu até tenho uma tatuagem, foi uma das primeiras que eu fiz.
Chama Love Yourself. Eu escrevi Love Yourself. Olha só. E quando eu fiz essa tatuagem, na verdade, eu até falei assim, não, eu quero fazer essa tatuagem porque isso é de mim, é meu. Certo. Sabe? Porque eu sempre pensei, tanto é que converso muito com a Ana Lu, eu sempre fui assim, de pensar, peraí, tive outros relacionamentos, e nos relacionamentos que eu estava, e eu via que a pessoa já começava a dar indícios de, talvez eu quero ou não estar ali, eu já falava, não, sim, então eu não mereço. Porque você sempre teve aí uma autoestima, uma autoconfiança, e sempre buscou o autoconhecimento, né? Sim. Que é algo que eu te falo muito, né? Você sempre buscou isso. Você foi criada dessa forma. Então, você tinha toda uma base, toda uma estrutura para fazer escolhas coerentes, escolhas saudáveis e não aceitar qualquer tipo de pessoa. Né? Então, aí o amor curar é mesmo o amor próprio, sabe? É o primeiro amor. Eu primeiro falo amor. que nenhum relacionamento se sustenta se você não tem o amor próprio. Porque aí você vai aceitar migalhas, você vai aceitar qualquer pessoa. Outra coisa que eu falo muito, assim, é que as pessoas às vezes fantasiam o relacionamento, né? Como se o relacionamento, ele fosse curar um vazio, né? A minha metade. Então eu vou encontrar alguém para me preencher, né? Que é a tal da metade da laranja, a tampa da panela. Eu falo, não, isso não existe. O que existe num relacionamento para ele ser saudável é uma pessoa inteira que encontra outra pessoa inteira e junto elas somam. Né? É multiplicação. Não é para você querer curar um vazio ou encontrar sua metade. Não, se você busca uma metade e essa metade vai embora, que é o que pode acontecer a qualquer relacionamento, você fica como? Né? Exatamente. Destruída, com a autoestima de novo lá embaixo, precisando de novo se fortalecer. Não, quando você tá inteira, que foi aí o seu caso, né? O caso que a gente tá conversando, você encontra outra pessoa inteira... Que soma. É natural. Essa soma, ela acontece naturalmente. Porque o casal consegue alinhar as conversas, consegue alinhar o porquê não tá bom, né? Sim. E diante de tudo isso, a gente pode ver que é possível, sim, ter um relacionamento saudável. Com certeza. É possível, sim, você ser feliz em um relacionamento. Com certeza. Não é porque, né, deu errado com outras pessoas que no próximo, talvez se você se cura. Isso, né? O amor cura, o né? amor Já cura. Você se curando. No outro relacionamento, você pode estar inteira. Isso, né? Exatamente. Muita gente, isso é outra coisa realmente importante, né? De ser falado, é isso. Muita gente sai de um relacionamento, não dá aí um mês, ela já entra num outro relacionamento, buscando esse vazio que a gente estava falando agora há pouco, né? Mas vai assim, pulando, né? De relacionamento para relacionamento, por quê? Porque ela tá buscando se preencher. Sim. E esse preenchimento, ele vem de dentro e não de fora. Então, realmente, vem do autoconhecimento. Então, assim, terminou um relacionamento, não busque se preencher em outra pessoa, se preencher em outro relacionamento, em outra pessoa. Busque se preencher de você. O que é que falta em mim para eu ser tão suficiente que eu não precise de outra pessoa? Porque o relacionamento é isso, você não precisa de ninguém, você consegue viver sozinho, mas você faz a escolha consciente de querer a outra pessoa para somar. Perfeito. Né? É exatamente porque a outra pessoa te complementa, outra pessoa te traz momentos prazerosos, momentos bons, mas você não precisa dela, não é uma necessidade. Aquela pessoa que fala, não, mas eu preciso. Não, tem algo errado aí. Sim. Não precisa. Então, você precisa se preencher de você primeiro. Então, se você aí tá num relacionamento, ou tá em busca de um relacionamento, primeiro se cure, né? Primeiro busque o autoconhecimento, busque se conhecer, busque entender quem você é, quais são os seus gostos, o que é que você busca num relacionamento, o que é que os antigos, né, te ensinaram, o que é que você projeta, quais são as suas expectativas para um próximo, né? Para não acontecer mais isso de escolher qualquer um. Então, tudo isso vem da sua própria análise e não do outro. O problema não tá no outro. O problema sempre tá nas nossas escolhas. Mas muitas vezes é difícil ter autorresponsabilidade, né? É muito mais fácil falar, não, mas o fulano fez isso comigo, o ciclano fez aquilo. Não, é você que tá escolhendo. Eu sou assim por causa do outro, exatamente.
Então, assim, autorresponsabilidade, porque quem fez essa escolha, primeira escolha em querer esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa, né? E a segunda em aceitar passar por alguns tipos de situações. Sim. Então, de qualquer forma, a escolha é sua. A escolha é sua. Né? A autorresponsabilidade. Então, falando desse assunto, que eu até frisei uma pergunta, alguém que passou por relacionamento abusivo, seja psicológico ou físico, quais as medidas serem tomadas, assim, de imediato? A mulher tá lá vendo esse podcast e falou assim, nossa, eu me encontrei aqui. E agora, o que eu faço? Me encaixei, o que é que eu faço com toda essa informação, Sim. né? Então, primeiramente, eu falo realmente busque terapia, né? Busque ajuda, busque se fortalecer, busque novamente se encontrar, ter contatos, conversas com pessoas próximas, com pessoas que você conversa, para ver qual a opinião dessas pessoas, né? Essa rede de apoio que você tem. Então, busque essas pessoas, busque se fortalecer, busque se afastando aos poucos dessa pessoa. E eu falo por quê? Porque a terapia, ela vai fazer você se reestruturar, você entender qual é o seu valor, o porquê você também aceita o que você aceita, Sim. porque também tem essa situação, né? Tem gente que aceita porque também precisa trabalhar algumas coisas internas. Sim. Então, eu tô aceitando por medo de ficar sozinha, eu tô aceitando por achar que eu não vou encontrar nunca mais ninguém, porque eu tô apaixonado por aquela pessoa, porque eu acho que isso é normal. Então, entenda os seus porquês, né? Os seus motivos. Sim, sim. Então, terapia é a chave para você identificar o que você tá passando, se você já percebeu que você tá vivenciando, né, algum desses sinais, fala, não, tá no comecinho ainda, já é hora de procurar uma ajuda. Porque daí você vai aprender a identificar, aprender a conversar. Muitas vezes dá para mudar, sim, esse quadro. Às vezes o abusador, como a gente conversou aqui, né, não percebe que tá fazendo. Você sempre aceitou, então ele não sabe que tá sendo nocivo, mas não tem essa conversa. E talvez você precise aí de um empurrãozinha, né, de uma ajuda para conseguir conversar. Como é que eu converso sem fugir da situação, entendeu? Sem partir para um lado mais tipo de briga, né? Isso, sem culpar outra pessoa, sem toda essa situação, né? Então a terapia começa na identificação, na ajuda, o apoio, a orientação para conseguir conversar, na reestruturação da autoimagem, da autoestima, né, de quem a pessoa é. Então, começa por aí, porque são vários pontos que dá para ser trabalhado para você sair disso, né? Sim. Agora você fala, tô saindo disso, mas não tô conseguindo. Né, tô vivenciando, a pessoa, ela é violenta, né, num caso aí mais extremo, onde ela tá sofrendo realmente de violência, aí realmente ela precisa procurar, né, uma ajuda, né, denunciar mesmo, né, existe aí a Delegacia da Mulher, você pode ligar para 180, né, que é o centro, daí você denuncia, tem rede de apoio também, então se você está vivenciando esses casos que já são um pouco mais graves, busque sim denunciar, não viva por isso sozinha. Mas eu entendo que até este passo de você conseguir denunciar acontecer, precisa acontecer todos esses anteriores que eu disse, porque a pessoa ela não tem coragem. Muitas vezes ela não tem coragem, por quê? Ela já sofreu tanto esse abuso psicológico, né, que ela já se afastou da sua rede de apoio, então ela não tem um amigo para contar mais, uma família para conversar mais, ela se vê realmente sozinha, e vai ser mais difícil ela procurar uma ajuda por conta disso. E vai aceitando cada vez mais, mas assim, a vida, ela tem muito de vida ainda, né? E a pessoa vive ali presa achando que não, isso aqui deve ser o que eu mereço, né? E não é. Assim. Então, os pontos é esse, principalmente procurar terapia. Se você tiver aí num caso mais extremo, denunciar mesmo na Delegacia da Mulher, né? Mas sempre buscar ajuda e a sua rede de apoio. E hoje em dia, graças a Deus,
todo esse apoio que as mulheres têm é muito falado, Uhum. né? Então, procure realmente ajuda. Hoje em dia tem muitos lugares que dão esse apoio para as mulheres. Porque elas têm medo, Sim. né? As mulheres têm medo. Até elas falam assim, mas eu fui ameaçada. Isso. Né? E às vezes, assim, realmente acontece. Sim. De mulheres irem à delegacia fazer, porque isso acontece, né? Tem que fazer o BO e ter a guarda protetiva. Mas aí, saindo de lá, acontece casos... Tudo de novo. Ou né? casos piores, ou né? casos Aí piores. vem o medo. Exatamente. Sim, mas aí você percebe que já é o caso extremo do relacionamento abusivo, Sim. né? Então, se você... Até chegar a esse caso extremo, muitas coisas já aconteceram até chegar a esse ponto, né? Sim. Então, cuidado para não deixar chegar a esse ponto. Exatamente. Porque eu entendo o que acontece, eu entendo que os casos estão acontecendo cada vez com mais frequência, que tem certos casos que realmente tem que ter medo, porque a gente nunca sabe do que a outra pessoa é capaz, mas é por isso mesmo, sempre se cerque de pessoas que sejam seu apoio, né? Porque se você se cerca, provavelmente a pessoa sabe, né? O abusador, ele abusa de você. Mas quando você tem alguma pessoa do lado, normalmente eles já tem mais receio, né? Isso, exatamente. Ficam mais tem mais cautelosos, receio. Exatamente. Exatamente. Não, porque a outra pessoa pode abrir um pouco mais os olhos dela, né? Isso, exatamente. Por isso que ele faz de tudo pra afastar. Pra afastar, exatamente. Olha só como que é uma coisa muito, Sim, né? a manipulação, ela começa ali nas pequenas falas, que é falada assim no ouvido da pessoa, até ela parecer louca mesmo, porque na visão das outras pessoas, o abusador é perfeito, né? Já que ele é manipulador. Então é realmente isso, se cercar de pessoas de sua confiança, pessoas que dá pra conversar sobre isso e pessoas que vão te apoiar. Sim, e nesse assunto até veio algo na minha mente. Existem manipuladores que pro outro é perfeito. Eles mostram pra família, pros amigos, que é tudo mil maravilhas. Sim, só que por dentro... Aí, dentro de casa, no namoro, é terrível. E isso faz o quê? Com que, quando a pessoa pensa em terminar, em largar, as outras falam assim, nossa, mas ele é tão bom. Nossa, mas ele é tão... Se pra você, mulher, não está legal, não está bom, eu acredito que a pessoa deve falar assim, não, eu não posso ouvir o outro, não é? Porque senão, se a pessoa for nessa de, escutar... Claro que tem isso, o ouvir do lado bom e o ouvir do lado ruim, né, Ana? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas... As outras pessoas, nossa, mas ele é tão bom. Quem vivencia é você. Né? Quem está dentro do relacionamento é você. É fácil, né, você bancar uma pose para as outras pessoas que não estão ali dentro vivendo, ouvindo o que é realmente o relacionamento em si, né? Sim. É a mesma coisa para quem só vê o Instagram. É lindo, você só vai postar quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá num lugar legal. Você não vai postar o seu dia a dia, aquele dia que você não acordou animada, que você não tá bem, né? E é a mesma coisa, relacionamento. Relacionamento na internet, ele é lindo. Mas muitos deles a gente vê que no dia a dia não é bem assim que funciona, né? Então, é exatamente isso. Cuidado também, porque isso também é todo do perfil do manipulador, né? Manipular as pessoas ao seu redor. Isso é verdade. Ana... Eu falaria muito ainda com você. Bastante. Porque tem muito assunto. Tem muito pra horas, pra assim, horas. Né? E por fim, para desenvolver equilíbrio na vida e no relacionamento. Como desenvolver esse equilíbrio, tanto na vida como no relacionamento. Bom, eu falo que o equilíbrio, ele realmente é a chave de tudo ser saudável, né? Sim. Então, primeiro, equilíbrio de novo. Vou puxar aqui a sardinha para terapia, né? Mas principalmente busque terapia, busque se conhecer, busque se desenvolver, né? O autoconhecimento, ele é a chave central, sim, para tudo, para esse equilíbrio, para ter um relacionamento mais saudável. Tenha conversas com essa outra pessoa, assim, desde de início, o que não tá legal, o que tá, sabe? O que dá para alinhar. Isso vai fazer o relacionamento ser saudável, que é aquilo que a gente tava falando aqui de início, né?
que é quando as duas pessoas elas escolhem somar, caminhar juntas, entender o problema, né, um do outro. Isso seria um equilíbrio para uma vida, né, e para um relacionamento saudável. Você alinhar as expectativas sobre você e sobre o outro também, né, para caminhar junto. Mas a conversa entre o casal é a base de tudo para esse equilíbrio. É saber conversar, é saber ceder e também saber doar, né? Porque num relacionamento a gente entende que também, a gente tá falando aqui de um relacionamento abusivo, quando só o outro, né, se você só faz as vontades do outro, só o que o outro quer, mas aí num equilíbrio, num relacionamento aí deixa saudável, as duas vontades, né, eu falo. Então é o doar e o receber. Às vezes eu vou ter que fazer uma coisa que eu não quero, que eu não gosto, eu não tô afim, mas é importante para aquela pessoa, então eu vou fazer. E outras vezes eu vou ter que ver também se aquela pessoa tá retribuindo, né? Tá sendo recíproca, ela também tá fazendo as minhas vontades, entendendo que ela também não gosta de algumas coisas. Isso é o equilíbrio, né? Duas pessoas não vão gostar das mesmas coisas sempre. Não vão, não é assim que acontece. Duas pessoas são dois seres humanos diferentes se relacionando, né? Vai ter conflito. Vai ter conflito. Então, o equilíbrio, né? É importante falar sobre equilíbrio mesmo. Não é um relacionamento sem brigas. Não. Também não tá equilibrado se não tem briga. Entendeu? Exatamente. Tem que ter. Se não tem briga, se não tem a ADR, né? Discutir relação, você não alinha. Você não alinha e vive ali numa zona de conforto que também não é saudável. Então, o que seria um equilíbrio, um saudável? Seria você realmente conversar, alinhar sempre as expectativas, de tempos em tempos, ter essa conversa do que tá legal, do que não tá legal, do que deveria acontecer mais, do que precisaria parar de acontecer porque não tá saudável. Isso seria, acredito, né, ao meu ver, que um equilíbrio aí no relacionamento. Perfeito. Ana, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível falar com você. Na verdade, eu espero que tenhamos mais conversas. Com certeza. Porque é um universo da mulher também, né? Envolve extenso, muito, sim. Envolve muita muitos coisa. Assuntos. Até o autoconhecimento, autoestima. Então, são assuntos muito assim, importantes para serem ditos. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ana, pelo convite, né? Foi muito especial estar aqui. Foi uma conversa muito especial. Eu espero que acrescente, né? Eu espero que ajude aí as mulheres que estão passando ou conhecem alguém também que está passando por esse tipo de situação, né? Mas com certeza o convite já está aceito para voltar. Voltaremos para falar sobre vários assuntos que tem, sim. Tem muito assunto para ser falado. Com certeza, perfeito. A Ana Lu, ela é psicóloga, ela já atua na área. Deixa seu perfil do Instagram. Deixo, sim. É Psico Ana Lu Penteado. Tá? Para as mulheres que querem seguir, para o atendimento. Sim. A Ana Lu é perfeita, assim, nessas áreas. Eu mesmo eu amo ela de paixão. Eu gosto muito. Ela vem me ajudando muito em várias coisas assim que a gente até brinca, né, Ana? Fala assim, é uma virada de chave. Cada semana é uma viradinha de chave, Cada semana é uma virada de chave. É um processo que eu falo mesmo, né? Você percebe que de semana para semana tem avanços, tem outros assuntos, tem demanda, assim, né? Sim. E assim, o principal é que ela sempre me fala, a gente nunca vai parar de nos conhecer. Não, né? não, então, o autoconhecimento não é cheguei aqui, já me conheci. Não, imagina. O autoconhecimento, eu falo sempre, né, que ele é para sempre. Você nunca vai chegar a uma data e falar, pronto, já me conheço o suficiente. Não. Sempre vão ter novas situações, novas pessoas, novos obstáculos, conflitos que você não vai ter aprendido a viver ainda e vai demandar de você mudança, adaptação, né? Então, sim, o autoconhecimento é para sempre. Sim, perfeito. Por isso, procure uma terapia, tá sempre, né? No autoconhecimento. Com certeza. O autoconhecimento é a chave para uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz. Né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Ana? Obrigada a você. E você que ficou com a gente aqui até agora, nos siga no Instagram, no Facebook e estamos no YouTube, nessas plataformas. No Instagram, nos sigam para ter mais novidades de todo o conteúdo voltado para mulheres. Obrigada!